Ô, Eduardo, a gente tá caminhando muito por esse assunto, Bilinski. Mas assim, cara, eu tô vendo muitas pessoas falando que quanto mais você estimula o Trump pra fazer algo pelo Brasil, mais o Lula cresce. Tipo assim, você tá aumentando o capital político do Lula, diminuindo o capital político do seu pai. Tem gente falando aqui no Brasil que você é o camisa 10 do Lula hoje, velho. Na moral, quem na deu moral. a oportunidade do Lula de abraçar a soberania nacional, sabe, identidade, que era uma bandeira de vocês, sabe? O Lula tá mais forte do que nunca pro fora, ano que vem, pô. Negativo. E vocês acham, então, que o certo é eu ficar quieto? Porque ficar quieto, os caras estão cada vez mais à vontade. Eu tanto não sou o camisa 10, isso é tão esdrúxulo, que eles estão me caçando. Se eu fosse o camisa 10 do Lula, etc., eles estavam me deixando livre, até pra quem sabe concorrer à presidência da República e me detonar na eleição. Mas não, querem me tornar inelegível. As acusações que eu recebia foram de mais de 20 anos de cadeia. Ele não deixa, né? Ele faz de tudo, tanto o Lula quanto o Moraes, porque é o mesmo ecossistema, pra tentar me isolar, pra tentar me deixar de lado. Aí fica essas notinhas de jornal, né? Não, o Eduardo tá de brigão, tá dividindo a direita, etc. É porque é pra tentar me fazer parar. Só que eu já percebi e eu não vou parar. Você fala alguma coisa aí, Bilinski? É que eu acho que o comentário, a leitura de que o Lula cresceu com a sanção imposta pelo presidente Trump, na verdade, ele não cresceu com a sanção, ele cresceu com o quanto ele pagou a mídia brasileira para dizer que o Trump estava errado. É exatamente esse o ponto. Então, todo o dinheiro que ele gastou, o seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro do Eduardo, de todo mundo que está assistindo, pagando mídia para que a massa ignorante do Brasil achasse que o Lula estava certo e que os Estados Unidos é o inimigo, que é uma narrativa que a esquerda ama, né? Morre de paixão. O inimigo são os Estados Unidos, o inimigo é o capitalista, o imperialismo americano, né? Essa, cara, é aquela sementinha que o seu professor de geografia plantou na sua cabeça quando você tinha 12 anos de idade e que agora vem o Lula e joga uma aguinha lá e faz sentido. Nossa, soberania. Qualquer pessoa com meio cérebro consegue entender que não. Então, assim, não vamos achar que a narrativa que o Lula pagou para ser disseminada, ela foi uma oportunidade que o Eduardo deu pro Lula. Na verdade, é uma oportunidade que o Lula utilizou para ele mesmo, como ele faz todos os dias. Você consegue assistir Netflix, Prime Video, Apple TV ou qualquer outro streaming sem assistir uma propaganda do governo federal? Não, eu te entendo, assim, o governo com certeza tá gastando fundos pra melhorar a imagem dele. Mas também, ao mesmo tempo... Você, né, não, sim. Mas ao mesmo tempo você vê negociações que parece que não tem dinheiro público. A hora, por exemplo, teve uma reunião do Lula com o Trump, onde o jornalista pergunta do presidente Bolsonaro, falou, ó, e aí o Bolsonaro? E ele desfez, fez que não ouviu. Não. Qual e foi seguiu em frente. a palavra-chave que o Lula, o Trump usou pra descrever o Bolsonaro? O que ele falou? Um homem honesto. Sim. Você falar pra um ladrão condenado por corrupção que Bolsonaro é um homem honesto, meu irmão, é dar na cara do Lula tapa que se dá em puta, tá? Falando com o português bem tranquilo aqui, entendeu? Assim como o Trump faz isso com todas as pessoas que ele não gosta. Ele fala na cara. Então, o Bolsonaro é um homem muito honesto. Ele falar isso do lado de um bandido condenado por 30 juízes diferentes, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu vou te falar, teve um peso. O Trump, ele falou, né, diversas vezes, de maneira elogiosa ao Jair Bolsonaro, inclusive. Depois a gente vê aqui uma tradução, mas essa aqui é a carta original do Trump para o Jair Bolsonaro, elogiando. Carta do presidente Trump para o querido e honrado Jair Messias Bolsonaro. E os fatos não negam. As tarifas, né, que a gente nunca lutou contra, inclusive a gente trabalha contra, né, para reverter e excepcionar cada vez mais produtos brasileiros. Continua aí. Na semana que ele encontrou com o Lula, ele deu a Magnitsky lá na esposa do Moraes, e um dia antes do encontro, o secretário do Tesouro, é o equivalente ao nosso ministro da Economia, né, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, no meio da coletiva de imprensa, relembrou que o Moraes estava dando ordens de censura contra cidadãos americanos. Então o mundo dos fatos é muito diferente do mundo da narrativa que uma grande imprensa, né, insiste em
vamos tentar colocar adiante. Que narrativa que é essa? O Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo já eram. Vou perguntar para vocês, se vier semana que vem uma ação dura dos Estados Unidos contra o Brasil em resposta à prisão do Jair Bolsonaro, será que essa mesma imprensa vai falar que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo voltaram com tudo? É claro que não, porque eles são pagos não para dizer a verdade, eles são pagos para dizer o que é conveniente ao governo Lula. Essa que é a diferença. E o Bolsonaro nunca fez isso. O Bolsonaro nunca despejou bilhões do nosso dinheiro para a imprensa, e quando tinha alguma propaganda que fosse, negócio de vacinação, etc., eles falavam, o gabinete do ódio. Não sei o quê. Enfim, existem dois governos, um que colocava o interesse dos brasileiros em primeiro lugar e o atual, que insiste, né, em colocar narrativas para se perpetuar no poder.